clientes da nossa base. Aí vamos lá, vamos começar. Bem-vindos ao Vita Sales Day. Esse é um momento onde a gente, como empresa, acho que alinha alguns pontos e entende a necessidade dos nossos clientes e do nosso segmento e compila e traz como uma forma de enriquecer as nossas entregas, né? E compartilhar com vocês aquilo que a gente tem de conhecimento. Eu não tenho como fazer coisas se eu não sei que eu preciso fazer ou como eu devo fazer essas coisas. Tá? E eu não tenho como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre. Tá? Então, hoje, especificamente, vamos falar sobre uma oportunidade, eu até coloquei ali, né, na nossa apresentação aqui, que vocês têm como empresa, como clínicas, que é um tesouro escondido no comercial de vocês. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre follow-up. É um tema simples, mas que ao mesmo tempo é um tema muito forte. Então, o objetivo aqui é a gente transformar aquele lead sem resposta em conversa, em agendamento e, consequentemente, em venda. Então, o objetivo é a gente aumentar a nossa conversão através de estratégia, processo no follow. Tá? E eu vou provar para vocês aqui que o dinheiro ele não está somente no tráfego. Ele está no que vocês deixam parado também. E é por isso que eu coloquei aqui que o tesouro está escondido. Tá? Então vamos lá, pessoal. A maioria das clínicas ou qualquer empresa que faz anúncios online sempre acha que precisa de mais e mais leads. Tá? Em parte eu até concordo, porque aqui a gente fala muito sobre proporção e probabilidade. É por isso que a gente quando está falando sobre conversão, a gente olha taxas, tá? A gente olha a porcentagem. Então entrou lá X leads, desses X leads eu vendi para tanto, a minha conversão é tanto. Tá? Então, consequentemente, quanto mais lead entrar, se a minha conversão for muito boa, mais clientes eu vou fechar. E eu tenho alguns caminhos aqui. Tá? Ou eu aumento a minha quantidade de leads, ou eu aumento a minha taxa de conversão. E aqui é o ponto. Aumentarmos a taxa de conversão. Uma vez que nem todas as empresas têm dinheiro e têm uma verba para investir mais. Então, eu tenho que fazer mais com o que eu já tenho. Tá? E aqui a gente vai falar sobre o processo para que a gente consiga recuperar isso. E que conversando com muitas clínicas, ouvindo aqui nesse início de ano, muitas empresas não estão fazendo da forma correta ou estão fazendo de qualquer jeito, não tem um processo definido, tá? Então, falando sobre isso, agora sim, o silêncio do lead, daquele lead, aqui estamos falando sobre follow-up, tá? Então, vamos imaginar aquele cenário, vamos imaginar o cenário de clientes que estamos tentando vender, que já vieram para nós, tá? Já caiu ali na nossa base, e a gente está tentando resgatar esse cara ou fazer com que essa pessoa, fazendo com que ela agende ali um procedimento ou ela volte a conversar com a gente. Tá? Então, a gente tem algumas coisas aqui. O silêncio, ele tem um motivo. Principalmente quando a gente está falando sobre estética, o lead ele não some porque ele não quer comprar o teu serviço. Tá? E esse é um ponto extremamente importante. Ele some por quê? Ou ele está com medo, ou ele está inseguro, ou ele está comparando, ou o serviço não é uma prioridade para ele. Ele só viu o anúncio e realmente ficou curioso. É o famoso curioso. Tá? Então, aqui, a gente tem que trazer como um entendimento do processo que follow-up não é cobrança. Tá? Follow-up não é cobrança, pessoal. Follow-up é uma condução estratégica para o fechamento da venda. Tá ok? Então,
Problema real não é falta de lead, é falta de condução, é falta de cadência, é falta de processo. E quando não existe processo, acontece o pior. O lead vai embora para a clínica que respondeu primeiro, para quem conduziu melhor, para quem perguntou melhor, investigou, implicou melhor, ou resolveu melhor o problema, ou foi mais ágil ali, tá? Então, hoje, a meta é apenas uma. Criarmos um processo onde o follow é igual conversão, tá? E aqui, para isso, eu trouxe algumas referências, tá? Então, a gente tem aqui algumas referências mundiais, eu trouxe poucas pesquisas aqui, até para que a gente não estendesse muito a nossa conversa. Eu quero ser bem objetivo aqui, porque o foco é algo que a gente precisa trabalhar e eu quero colocar a bolinha na cabeça de vocês aí para vocês saírem da live aqui pensando em como vocês podem melhorar ou estruturar esse processo e até coloco como um dever de casa aí. Nos nossos próximos contatos, tá? Quem eu estiver envolvido no projeto ou para o seu account mesmo, eu peço que você solicite essa ajuda para desenvolver essa cadência que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, aqui eu trouxe algumas referências mundiais. A primeira aqui, da Invesp, eu acabei traduzindo aqui. 80% das vendas normalmente exigem uma média de 5 contatos. Eu vejo clínica conversando com o paciente ou o cliente 1, 2 vezes, não respondeu ou demorou muito tempo, eu fico lá esperando cair o lead do próximo dia. Tá? E a minha venda ela está acontecendo, não é eu que estou falando, são estatísticas, são estudos, tá? Estudos mundiais, até tem, eu vi coisa aqui, lá no Imet HubSpot, que é uma referência em vendas, no modelo como nós aqui fazemos, tá? E também o Invesp. Então, 80% das vendas acontecem após o 5º contato, o 5º toque que a gente fala, né? E eu vejo clínica não ultrapassando 2 contatos. E se está ultrapassando, está mandando mensagem perguntando, e aí, vamos fechar? Ficou com alguma dúvida? Não existe método, não existe processo para fazer isso, tá? E aqui que a gente entra, como eu disse, fazer follow não é cobrar. Follow-up é continuação do atendimento com intenção e progressão. O que é progressão? É algo que vai proporcionalmente crescendo, tá? Não repetir a mesma pergunta sem contexto. Segundo ponto, cada toque precisa entregar algo específico, e daqui a pouco eu vou esmiuçar um pouquinho mais sobre isso aqui. E o terceiro ponto é, o follow faz parte do funil, das etapas do seu processo de venda. Se você não está fazendo ou está pulando essa etapa, nós já temos aqui um erro. Tá? Então já acende uma luzinha aí e anota para depois a gente conversar em como fazer isso. Até vou abrir no final, ali nos últimos minutos, para perguntas, tá bom? Então já vão anotando aí ou já vão mandando que eu vou lendo na sequência no finalzinho ali sobre as perguntas. Tá? E na sequência eu vou falar aqui, já que... Beleza, Gabriel, você falou que follow não é cobrança e que a gente precisa de processo, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de cadência. Mas e como que eu faço isso? Tá? Eu trouxe aqui o método Vita, tá? O método Vita de follow para que vocês construam a cadência de vocês com progressão de valor, tá? E baixa fricção, baixo atrito com o cliente, para não ser aquele follow chato, para não ser aquela cobrança, para você não ficar enchendo o saco da paciente ou da cliente, tá? Então, como que a gente faz isso? Por que o lead não te responde? Então, primeiro a gente tem que entender isso, tá? É por consequência, tá? Quando eu não tenho processo, eu não tenho estratégia e método, o lead some. Tá? Então, se você quer vender mais, você precisa entender isso. O lead não responde
por motivos bem específicos, tá? O lead não responde por motivos bem específicos, como eu falei anteriormente. Então, por medo, medo do quê? Dor, ele não sabe, então muitas vezes, às vezes é o primeiro. Aí a gente já entra no funil. Eu tenho topo de funil, meio, fundo de funil, tá? Então, medo. Paciente que nunca fez o procedimento, tá? Ele tem medo de que o procedimento vá doer. Risco, quais os riscos? De repente é uma grávida, de repente é uma lactante, de repente é uma pessoa que tem algum problema de saúde, que não sabe quais são os riscos de um procedimento ou outro. Porque aqui a gente está falando em estética como um todo, tá, pessoal? Não estou focando em um tipo de procedimento só. Então, entendo aqui como algo mais global aqui, tá? Vai ficar artificial? Como que é o pós? Tá? Dúvida sobre a técnica, sobre o resultado, sobre o tempo, sobre o protocolo. Valor. A gente sabe que hoje, quantas pessoas estão anunciando, estão fazendo e entregando o mesmo serviço que vocês entregam, tá? Então, o valor aqui, eu não estou falando de valor financeiro. Eu estou falando de entrega mesmo. Ele não... Quando o nosso cliente, ele bate em valor monetário, em valor em dinheiro, né, quando isso é um problema para ele não entendeu o valor que não é o valor, tá? Que a gente pode mensurar em reais. É o valor, assim, o quanto aquilo é importante, tá? O quanto aquilo pode mudar, de repente, a forma como essa pessoa se enxerga, como ela se sente, tá? Então, é isso que eu estou falando. O valor aqui é no serviço mesmo, e não o valor monetário, tá? Prioridade não é uma prioridade para a pessoa, tá? Comparação, está olhando para a concorrente, de repente, às vezes a pessoa nem compara só preço, ela compara a localização, deslocamento, ou tem uma amiga que fez o serviço com eles e indicou, né? Ou agenda. Ela quer, mas não decidiu quando. E a regra do follow é o quê? Atacar uma etapa por vez. Tá? Não tenta resolver tudo numa mensagem só, que se embola, você vai mandar 3, 4 perguntas ali e a pessoa vai te responder apenas uma. Tá? Posso disponibilizar o artigo, sim, Matheus. Depois eu posso passar as referências ali. Tá? Fique tranquilo. Então, pessoal, no modelo Vita, tá? Como que a gente faz aqui? O V é de voltar. Tá? Voltar com contexto. Então, aqui, o erro da maioria é voltar com oi, tudo bem? O follow, normalmente, sem contexto, ele fica fraco e a pessoa te ignora. Tá? O certo é o quê? A gente retomar o que a pessoa falou ou o que ela, de repente, pontuou como algo que é prioridade, ou aquela insegurança, ou da mesma forma como ela falou. Então, um exemplo lá, oi, fulana de tal, lembrei de você por causa do que você comentou sobre tal e tal coisa. Isso dá uma sensação de que, poxa vida, ela lembrou e ela prestou atenção em mim. Tá? E atenção gera conexão. E conexão gera confiança. E se você for estudar sobre o mundo das vendas, você só compra de quem te passa segurança e confiança. Tá? Então, primeiro ponto aqui, o V de Vita, voltar com contexto. Depois eu vou mostrar visualmente ali a cadência para vocês e vocês vão entender. Tá? E informar com valor, de forma sutil. Aqui não é para você empurrar a venda. Tá? É para você entregar uma, digamos assim, uma mini orientação. Tá? Pode ser uma dica rápida, pode ser um vídeo, pode ser, de repente, um mito, uma verdade, algo curto, objetivo, tá? Que faça a pessoa pensar, caramba, eu não sabia disso. Muito legal. Por quê? Porque quem educa, lidera. E quem lidera, vende sem implorar, sem ficar chato. Toda mensagem você vai mandar, oi, conseguiu pensar lá? E aí, vamos fechar? Conseguiu falar com o marido? Vira cobrança, pessoal. Tá? E não é isso que a gente quer. Tá? A gente quer um follow estratégico para que a nossa conversão aumente. Ok?
Primeiro T, trazer prova. Um antes e depois, um depoimento, um print, tá? Um resultado direcionado para aquele procedimento que a pessoa buscou, tá? Mas atenção, por isso que eu falei sobre direção, né? A prova social, você trazer ali algo de um cliente, de uma paciente, tem que ser algo direcionado, não pode ser genérico, porque a gente precisa conversar com o desejo daquela pessoa específica que a gente está fazendo follow. Então você percebe que é diferente de repente fazer um disparo em massa. Aqui eu estou trabalhando na individualidade. Eu olhei, eu chamei pelo nome, eu sei qual é o procedimento que ela quer fazer, se ela já fez antes algum procedimento, se ela foi indicação de alguma outra pessoa. Eu tenho várias ideias de gancho e de como conduzir esse lead. Eu tenho informações. Tá? Então, se aquela cliente quer traçar a flacidez, você manda uma prova de flacidez. Se ela quer fazer algum procedimento no rosto, manda alguma prova social do rosto. Isso aqui destrava a fase que a gente quer ouvir. Tá, e como é que eu faço? É isso que a gente quer ouvir do cliente, do paciente. Né? E beleza, gostei muito, como é que eu faço? Para a gente já cair para a venda. O outro T, tornar fácil decidir. Tá? Aqui, você quebra a objeção com clareza e tira o peso da decisão. Um exemplo, tá? Para você sentir segurança, eu te explico o próximo passo rapidinho. Ou, não sei, é bem simples. Primeiro acontece isso, depois acontece tal coisa, depois a doutora ela vai aplicar tal coisa. O pós, você tem que fazer assim, tá. Então, quanto mais claro você for, mais transparente, mais objetivo nas etapas do procedimento ou do tratamento, enfim, do atendimento ali, menos medo a pessoa vai ter. Quanto menos medo, mais sim, né? Porque a gente volta lá, confiança, tá? É isso que a gente tem que passar. E no A, agendar com escolha. Tá? Então, por que pedir você quer agendar? Aí eu abro espaço para o não. Eu abro espaço para o vácuo. Eu abro espaço para não me responderem. Então, eu sempre dou opções. Aí a gente volta em técnicas milenares de venda. Quem já fez alguns cursos ou sempre trabalhou com vendas, a técnica do ou. Né? Você prefere amanhã ou quinta? Né? Para você ficar bom às 7 ou às 8? Então, eu estou dando opções. Né? A escolha involuntariamente fica muito mais fácil na cabeça do cliente. Isso não sou eu que falo, pessoal, é psicologia. Tá? Então, assim, a gente tem formas estratégicas de conduzir e palavras e frases ali estratégicas dependendo do momento em que aquele lead estiver ali na nossa base. Tá? E aí o fechamento, que é o que a gente quer, né? Tá? Você volta no contexto, informa o valor, traz prova, facilita a decisão, agenda e é isso aí. Tá? E aí é o teu serviço, é a tua entrega. Excelência. É isso que a gente quer. Tá? E por que existe um processo para que isso aconteça? Eu não posso desistir do meu lead. Pessoal, vocês estão investindo dinheiro. Dinheiro é tempo. Tá? O dinheiro não aceita desaforo. Então, se você está investindo, está caindo lead, né? É um lead qualificado, ou seja, ele tem um potencial de compra, mas talvez não esteja no momento de compra. Por que eu vou descartar por algo que eu paguei? Você está perdendo dinheiro. Tá? Então, a gente já vai falar aqui sobre as etapas e vocês vão entender o quanto isso é importante e aonde esse lead que realmente não vai comprar agora, que eu já fiz toda a cadência, já passei por todo o processo otimizado e ele não comprou, tá? Eu tenho um caminho para ele também. Eu também não descarto ele. Tá? Porque a gente não gosta de perder dinheiro. Eu acredito que ninguém aqui gosta de perder dinheiro, né? Tá? Então vamos lá. Desistir cedo derruba vendas. Então, a gente tem que entregar valor, autoridade, segurança e encaminhar para o fechamento. Tá? Então, essa é a sugestão de cadência. Mas, Gabriel, beleza, o que é D mais 1, D mais 3, D mais 7, D mais 15 e lista de perdidos?
É basicamente o que eu falei até agora. Eu tenho uma cadência e eu não vou ficar mandando mensagem para o cliente todos os dias, senão ele vai me bloquear ou não vai me responder, tá? E quando eu fizer o toque ou quando eu fizer o contato, ele tem que ser estratégico, tá? Então, o D mais um, que é o dia do atendimento, próximo dia, D mais um. Igual os boletos lá, tá? Reabrir a conversa mais um CTA. Tá ok? D mais 3, venda de valor. D mais 7, prova mais segurança. Essa cadência aqui, pessoal, é uma sugestão, tá? E aí a gente pode trabalhar de acordo com a especificidade de cada clínica agora que a gente atende. Tá? Então, por isso que eu falei, vão anotando algumas coisas para que ou vocês já irem estruturando ou solicitarem o nosso auxílio. Tá? E eu já me coloco à disposição aqui também para ajudar vocês nisso aqui. Tá? Então, no D mais um, aí sim, eu vou reabrir a conversa, vou trazer de novo o que a cliente me falou, a insegurança que ela me pontuou, contornar aquela objeção e já puxar com o gatilho. Aqui eu sou um pouquinho mais incisivo, tá? No D mais 3, aí eu já não vou perguntar a mesma coisa e ser mais objetivo quanto ao fechamento. Eu vou entregar alguma coisa para ela entender o benefício da decisão dela. Tá? Então, aqui eu não vou empurrar e eu não vou forçar a venda. Eu vou fazer ela decidir, ela entender, tá? Que ela tem benefícios fazendo ou fechando comigo. Tá? D mais 7, poxa vida, eu já reabri no D mais 1, ainda não fechou. Eu já mostrei os benefícios da decisão dela em fechar comigo ou esse procedimento ou aproveitar essa oportunidade desse valor especial que a gente está fazendo. E não deu certo ainda. Prova mais segurança, porque às vezes ela está insegura. Tá? Aqui, de novo, não vou forçar a venda. E aí, como eu falei, é uma sugestão de cadência. Tá? Você dá uma espremidinha com classe, sem pressionar, que é o break-up que a gente chama, e aqui eu coloquei como break-up elegante. Em alguns outros segmentos, pessoal, a gente tem um break-up que é bem incisivo, é bem forte. Na consultoria, por exemplo, que eu trabalhava anteriormente, eu mandava, eu tinha que ser, porque a dor era um pouco diferente do cliente, né? Eu mandava, insisto ou desisto. Dava super certo para aquele tipo de negócio. Tá? Ou mandava só o nome do empresário com ponto de interrogação. Wesley, o cara não estava me respondendo, o cara falou para mim, claro, a gente tinha um processo de venda, o cara falou para mim que era urgente, que ele ia perder dinheiro se ele não fechasse comigo, que ele não estava procurando outras empresas, que ele não estava fazendo cooperação e que o que ele levava em consideração para fechar não era preço, era confiança e se eu tinha capacidade de resolver o problema dele. Então, eu tinha todas as armas possíveis para matar aqui no meu break-up. E aí, insisto ou desisto? O cara ficava, meu Deus, o Gabriel já me entregou tudo, ele já fez toda a cadência, ele me mostrou, ele me provou, ele me deu... Eu mandava matéria de jornal, porque lá era consultoria financeira, para o segmento dele. Eu mandava, de repente, um Reels que eu via sobre o tema ou o nicho dele. Eu ia informando, eu não ia cobrar o cliente, né? E dava certo. Então, assim, o processo vende. Eu, em muitas operações que entrei, há anos atrás, achei que eu, por ter conhecimento em vendas, ia arrebentar a boca do balão, que eu ia entrar arregaçando em vender, que eu ia converter muito, que eu ia reinventar a roda na operação. E eu quebrei a cara. Quando a gente tem processo, o processo vende. E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Por isso que isso aqui é mágico. Organização, processo, estratégia, dá certo. E aí, quando a gente acha o formato de cada clínica, de cada nicho, de cada localização, de cada procedimento, o que eu faço? Eu valido, executo e replico. Tá? Então, eu vou replicar, porque se está dando certo, eu já validei. Eu posso escalar, eu posso fazer isso que dá certo.
Tá? Então, é um outro caminho para que a gente aumente ou nosso ticket médio, ou aumente a nossa receita, o nosso faturamento, tá? E diminua o nosso custo. Por quê? Esse lead já veio. Você não está pagando por ele de novo. É diferente de um novo lead, que cada vez que entra, você paga por ele. Esse é um cara que você já pagou por ele. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas métricas para vocês entenderem aqui. Tá? Então, vamos lá. O que não se mede, não se gerencia. Então, aqui, eu trago para vocês um outro ponto, como lição de casa, para que a gente possa começar a metrificar melhor as coisas, para que a gente possa decidir de forma mais estratégica as ações do nosso comercial. Tá? Então, aqui, ó, SLA. Tá? Aqui vamos falar sobre prazos, tempo. Volta lá para a cadência. Tá? Taxa de resposta. Quantos leads dos que eu estou chamando ou estou reativando estão me respondendo? Desses leads, qual é a taxa de agendamento? Tá? Dos que eu consegui agendar, quantos compareceram? Aí a gente fala no quantos não apareceram ou quantos apareceram, tá? E quantas vendas foram recuperadas. Tá? Por quê? Pessoal, quando a gente não está medindo as coisas, fica muito difícil. E até para a gente aqui entender o quanto a gente tem tem de retorno sobre o que a gente está investindo. Tá? Então, aqui, KPI e indicadores. E quando eu falei para vocês que eu ia trazer números, aqui a gente tem algo que é muito real, é muito palpável e é possível. Tá? E eu peguei um exemplo aqui simples. Tá? Uma média de 300 leads mês, tá? 90 perdidos. Dos 300 leads, 90 foram perdidos ali. Se eu conseguir recuperar 10%, que é uma taxa muito baixa, 9 vendas, eu estou falando, há um ticket médio de R$900, só de perdidos ou de follow, que era algo que eu não estava fazendo ou que não estava no meu processo comercial, eu estava desperdiçando, né, por não ter um processo, eu consigo. Claro, é uma matemática aqui, uma conta de padeiro, tá, pessoal? Mas é possível que a gente consiga metade disso. São R$8.100 de clientes que eu estava deixando de lado. Então, poxa vida, é um dinheiro é um tesouro que está escondido por um comercial sem processo. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas é possível melhorar e fazer mais com as coisas que eu já tenho. Por quê? Nem sempre, como eu falei lá, eu vou ter dinheiro para investir mais. Tá? Nem sempre eu vou conseguir aumentar o meu orçamento. Nem sempre eu vou conseguir olhar para o financeiro da minha clínica e reduzir custo. E daí eu vou ficar assim para sempre? Eu vou ficar faturando 40, 50 mil para sempre? Não, eu tenho que achar estratégias. Tá? Então, uma delas é o follow. Nas próximas etapas, nos próximos treinamentos, eu já tenho algo mapeado aqui, que eu vou trazer também para que a gente consiga aumentar faturamento, mas não só faturamento, porque muitas vezes o faturamento é ego, aumentar margem. Porque, sinceramente, eu até conversei com uma cliente ontem. Eu, Gabriel, prefiro vender R$40.000 mês com margem, com segurança, tá? Tendo lucratividade real, tendo controle da minha operação, do que vender 60, 70 mil apertado, sem sobrar dinheiro. Só para eu falar que eu vendo 60 mil, que eu vendo 80 mil, que eu vendo 100 mil, eu prefiro 40 com dinheiro no bolso, do que 80 sem dinheiro no bolso. Tá? Então aí a gente vai para outros pontos, mas é possível. Tá? Então aqui eu trouxe uma conta de padeiro para vocês verem que é possível. Tá? Se a gente aprofundar, se a gente fizer a cadência de forma correta, estruturar
de pouco a pouco o nosso comercial, o resultado começa a aparecer. Porque, como eu falei, o processo vende. Tá? E aí, vamos falar sobre proporção. Aqui eu estou falando sobre 300 leads. E se fosse 600? Tá? Se fosse 600, ou se eu tenho uma base de clientes maior, eu tenho perdidos em número maior, aí eu começo a trabalhar em taxa, em proporção. Quanto mais, lembra que eu falei lá que volume protege? Quanto mais possibilidade, quanto mais tentativa, quanto mais mensagens, quanto mais cliente eu conversar, maior a chance de eu fechar venda. E o resultado ele cresce proporcionalmente. Tá? Pessoal, estão entendendo? Tudo certo? Vão me dando um beleza ali. Se tiverem alguma dúvida, já vão colocando. Perguntas, já vão colocando, que a gente está quase chegando no final. Tá? E aí eu vou lendo na sequência ali para a gente avançar. E eu estou gostando de ver o engajamento ali, bastante gente na live. Espero que estejam gostando. Tá? Então, essa é a conta. O follow-up inteligente, ele é literalmente uma recuperação de faturamento. Tá? É um ponto. Então, chegando aqui, a gente já está encerrando mesmo. Tá? Chegando aqui no ponto, isso aqui eu vou trazer como uma lição de casa para vocês. Organizar o funil e classificar os leads de vocês. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Não sei se todos estão com CRM, não sei se estão usando planilha, não sei como vocês estão administrando esses contatos. E se tiver alguém aqui só na ficha, só no caderninho, vamos atualizar isso aí, porque quanto mais informação, quanto mais dado a gente tiver para a gente explorar isso, mais possibilidades e estratégias a gente consegue fazer. Tá? Então, trabalhar dados é extremamente importante e a gente precisa fazer isso. Tá? Porque eu posso entender várias coisas aqui. Eu posso incluir várias coisas, e aí vai ser tema para outros contatos que a gente vai ter aqui nos próximos meses, nas próximas semanas. Tá? Por quê? Quando eu tenho informação, quem é meu lead, qual a faixa etária, que tipo de procedimento que ele faz, qual é a recorrência que esse paciente faz esse procedimento, eu começo a ter estratégias e eu começo a ter ali otimizações, porque daí eu sei que já está vencendo, de repente, a depilação daquela minha paciente, eu já vou mandar, que nem eu usei o exemplo da pizza. Eu costumava pedir pizza no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar. Só que eu, buscando melhorar a minha alimentação, buscando melhorar ali a minha rotina, querendo ser um pouquinho mais saudável, porque pizza toda semana é complicado, né? Eu estava me passando dos limites, não é essa a ideia. Eu falei, vamos dar uma cortada aqui, vamos dar uma segurada. Só que a pizzaria que eu pedi era uma pizzaria que trabalhava de forma inteligente. Deu uma quarta-feira, 10 horas da noite, o Gabriel não pediu pizza, beleza, tudo certo, não recebi nenhuma mensagem, nenhum contato. Na outra quarta-feira, também não. Agora, na terceira semana, na quarta-feira, às 10 horas da noite, a pizzaria me mandou uma mensagem. Oi, Gabriel, estamos sentindo sua falta. Você costumava pedir a pizza tal, no dia tal, no sabor tal, e não está mais pedindo. Posso preparar o pedido para você? Cara, olha a riqueza em ter dado, em ter informação. Você já chega com o negócio pronto. O cara fala, putz, eu tava querendo agendar mesmo, mas na correria aqui, acabei esquecendo, vou viajar na semana que vem. Você consegue me encaixar no horário dessa semana? Tá? Então, assim, organizar o funil e classificar os leads. Desenvolver a cadência documentada. E aqui a gente começa a trabalhar um comercial um pouco mais maduro, porque quando você organiza o teu comercial e, por uma infelicidade, você perde um vendedor, uma atendente, uma recepcionista, e você precisa substituir essa pessoa, precisa colocar outra pessoa lá para trabalhar. Se você não tem processo, todo o conhecimento sai junto com aquela pessoa. Quando eu tenho processo, eu coloco a função na cadeira e não na pessoa. Qualquer pessoa que sentar na cadeira
executa o processo. E é por isso que eu coloquei aqui, fiz questão de colocar, desenvolver a cadência documentada com SLA, que são os tempos, os prazos, tá? E os materiais. Terceiro ponto, executar. Não adianta nada a gente falar tudo isso, eu mostrar com dados, com informações que dá certo, trazer cases, falar um monte de coisa aqui, se vocês não fizerem. Então, procurem executar, nos procurem, tá? Medir, porque a gente precisa avaliar depois que a gente melhorou ou otimizou o processo. Começou a dar certo? Tá? Então, medir, validou, estruturou, organizou, deu certo, porque eu medi, eu repito. Ok? Tranquilo? Então, 5 pontos aí para a gente repassar. Fechamento, pessoal. Follow-up é processo. Quem não faz follow, quem não tem processo, deixa dinheiro na mesa e ninguém gosta de perder dinheiro. Tá? Quem domina follow-up, domina a agenda. E vocês precisam ter controle absoluto da agenda. Aqui estamos falando sobre processo de venda para que eu tenha previsibilidade. Tá? Tráfego traz lead, follow-up bem estruturado traz faturamento. E faturamento previsível, como falei, só existe com processo. Beleza, pessoal? É isso. Se vocês tiverem dúvida, perguntas abertas, mandem no chat ali, vamos conversar. Fiquem à vontade. Assim que a gente terminar aqui, eu vou dar só uma editadinha ali no material, dar uma arrumada ali em algumas coisas que eu vi aqui, e aí já peço para o pessoal disparar e disponibilizar para vocês, tá beleza? E repito, se precisarem de auxílio, se precisarem de ajuda em como desenvolver, tá? Eu vou ter agora um acompanhamento um pouco mais próximo, tá? Para a gente trabalhar melhor essa parte de estratégia comercial com vocês, tá bom? Então, contem comigo para isso. Se renove. O follow tem que ser necessariamente de uma forma específica, tipo, ou só mensagem, só ligação? Não, com certeza não. Aí a gente volta lá na cadência, tá? Pode ser um vídeo. Aí é bem legal, de repente, a pessoa que estiver na condução da venda, no atendimento, colocar uma aba no CRM ou, de repente, numa planilha, o porquê que aquele lead foi para follow. Foi para follow por quê? Vai conversar com o marido? Foi para follow porque tá sem tempo? Foi para follow porque sentiu que tá insegura? E aí você pega esse gancho para, na cadência que você vai desenvolver, você ter esses materiais, seja um vídeo, seja um post explicativo sobre aquele procedimento, sobre dor, sobre qualquer outra coisa, para que você não fique só perguntando e cobrando o cliente. Tá? Então, não precisa ser só ligação. É importante que o quê? Que você varie. O primeiro não precisa ser uma ligação e também não precisa ser um WhatsApp. Tá? Mas acho que vai muito do feeling e do sentimento de quem já conversou com aquele lead, tá? Beleza? Alexandre, uma questão. Eu cheguei há pouco tempo na empresa de estética e oftalmologia. Temos muitos leads antigos. O que você optaria em fazer? Tráfego ou follow-up nas primeiras semanas? Eu acho que aqui a gente tem alguns caminhos, tá? Se você já vinha fazendo tráfego e esses leads são leads provenientes do tráfego, talvez uma campanha de remarketing, tá? Uma campanha para você aparecer de novo para esses caras com mais frequência, tá? Se não se é realmente só uma base, aí eu acho que é interessante, beleza, Matheus? Aí eu acho que é interessante você fazer, de repente, um disparo,
tá? Uma mensagem ali para tentar entender como tá esses leads, ou na unha mesmo, número por número, olhar o histórico, se tiver, tá? Para que você consiga atingir esses leads aí, porque quem tem contato assim, se tem muitos leads, é uma possibilidade. Aí você tem que entender qual é o tipo de produto também, né? Se é algo que o teu paciente, que o teu cliente compraria de novo, ou é uma cirurgia, ou é um procedimento que ele faz uma vez só, tá? Acho que são várias análises que você tem que fazer ali, tá? Mas quem tem contato tem várias possibilidades, tá, Matheus? Se renove. Fora os leads que chegam do tráfego, os outros leads de indicação, ação externa, entre outros. Seguimos o mesmo modelo de follow que nem esse, com toda certeza, tá? Indicação, pessoal, já abro um parênteses aqui. Um canal de aquisição gigantesco. Então, foquem muito, incluam no processo comercial de vocês a indicação, tá? Porque você não tem custo primeiro, né? Você não tem custo com uma indicação, você não pagou por esse lead. Você pagou pelo lead original. E ele pode te indicar 4 ou 5 pessoas com possibilidade de compra, tá? Se dessas 4 ou 5 pessoas uma comprar, você não teve o custo com esse cliente. E esse cliente que foi indicado também indica, tá? Olha que legal, ele também indica. Isso vira uma rede. Isso vira quase uma pirâmide. Desculpa, tá? Eu não gosto, mas vira quase uma pirâmide. Indicações. E você que é dono de clínica pode virar até uma forma de você bonificar até os seus funcionários, bolar uma estratégia comercial para que eles tenham também uma rentabilidade um pouco melhor com esses leads vindo de indicação, tá? Forçar a indicação. Ok? Então, tanto na entrada, uma ficha de cadastro lá, os termos, beleza, assinou, beleza, já está fechado, com certeza vocês fazem uma ficha lá com o paciente ou com o cliente de vocês, já pede 3, 4 indicações. Executou o serviço, gostou, amou, depoimento e mais indicação. Tá? Esse nome, acho que já respondi. Qual CRM você indica? Rapaz, depende do segmento, mas a gente tem vários, né? Você pode usar o Como, que é um CRM muito bom. Você pode usar, tem o ClickUp, que é um CRM bom. Depende das funcionalidades que você quer, tá? Eu vou anotar aqui, deixa eu puxar aqui o Notas, até para a gente fazer um estudo aqui, como indicação dos melhores CRMs aí. Tá, CRMs. Vão mandando perguntas aí, pessoal. Eu vou ficar aí posso ficar até 55, tá? Oftalmo estética facial corporal, tá? Beleza, Matheus. Pode ser algum desses que eu mencionei aí. Tá? São ótimos CRMs, e aí tem alguns que são um pouco mais específicos, dependendo do procedimento. Mas eu acredito que se você fizer uma busca rápida ali no Google, com o título ali, CRM para clínicas oftalmo, né? Já vai aparecer ali algumas opções. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre cadência, sobre processo comercial, sobre atendimento? Não? Então tá bom, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Tá? Obrigado pelo tempo de vocês. Como eu falei, estamos passando por alguns movimentos aqui estratégicos, onde a gente busca acompanhar e entrar um pouco mais a fundo em estratégias comerciais aí com vocês. E a gente entende que essa é uma dor grande nesse segmento, e a gente quer acompanhar isso de perto para que a gente consiga otimizar ao máximo a experiência e o resultado de vocês, tá? Então, contem com a gente aí. Só um momento.
Vamos lá, tudo certo. Pode mandar a pergunta aí. Clinicorp é bom, a agenda deles é muito bom. Tá. Eu vou anotar aqui. Clinicorp. Podemos sim. Se renove, né? Tá, então já estou anotando aqui, ver sobre... Assim, pessoal, não sou perito na plataforma, na ferramenta, tá? Mas dar um auxílio, indicações, com certeza a gente pode dar sim. Tá? Então já estou anotando aqui para entrar em contato com vocês aí, o Se Renove, e aí a gente conversa um pouquinho ali, eu chamo vocês para a gente conversar sobre o Clinicorp, tá? E essa organização aí. Clínica Renove. Mande suas perguntas. Ah, tá. O Clínica Renove é o mesmo do Se Renove? Então tá bom. Ah, maravilha. Beleza. Show de bola. Então já está anotado aqui para eu dar uma olhadinha lá sobre o Clinicorp. Coincidentemente, a minha namorada é dentista e usa o Clinicorp, então vou ter um pouquinho mais de acesso aí, vou poder até mexer na ferramenta e pegar algumas indicações com ela lá, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi um prazer aqui conversar com vocês. E vamos para cima, a gente tem muito trabalho pela frente, são 12 meses aí de uma seara bem grande aí para a gente ceifar, e o que vocês precisarem de apoio e suporte dentro do que temos condição aí de auxiliar vocês, conte com a Vita, beleza? Um abraço, boa semana para vocês, bom final de semana já, né? Entrando para sexta-feira aí. Um abraço.